ao Parque de Ciência e Tecnologia da USP, um espaço que nos lembra que ciência vai muito além de fórmulas e cálculos. Por aqui, física, química, astronomia andam juntas e nos dão uma verdadeira aula fora da escola. Fica com a gente, o Educação começa agora. Você gosta de andar de bicicleta? E que tal pedalar suspenso no ar apenas em cima de cabos de aço? Parece perigoso, não? Mas esse experimento é totalmente possível e seguro graças a essa força-peso aqui embaixo. Ela atua diretamente no centro de massa da bicicleta, trazendo equilíbrio. Quando dizemos que o peso de uma menina é 50 quilos e o peso de um menino é 60 quilos, estamos usando um termo errado. É que na física, quando falamos em peso, estamos falando de uma força e não de uma massa. Essa força é determinada pela seguinte fórmula: o peso é igual a massa vezes a gravidade. Na prática, vamos a este experimento. Note que os alunos têm dificuldade de mover essa esfera de granito que possui meia tonelada de massa. Agora percebam como o instrutor move facilmente a esfera. Por que será? Essa esfera de granito aqui, se vocês observarem, você não conseguiu mover, né? Mas... E eu, será que eu consigo? Eu consigo, aí, ó. Vai lá, tenta aí, por favor. Gente, eu tô me sentindo a pessoa mais forte do universo. Consegue mover, ó, meia tonelada aí, ó. Isso é bom, vai lá, a gente pode tentar mover aí, ó. Pesa mais ou menos 500 quilos e uma pessoa normal não consegue movimentar, mas por um botãozinho ela forma um espelho d'água e parece como se não tivesse nada. Então isso é muito interessante. Quais são as forças aí que estão atuando? Tem uma força de atrito, vocês já ouviram falar, né? Força de atrito é uma força contrária ao movimento, não é? É verdade? Tudo bom? Então, força contrária ao movimento. Por isso que quando você está atritando, por exemplo, o atrito entre essa superfície e essa outra superfície mais rugosa é bem maior, né? Porque a massa é muito grande, tá bom? Então, quando tem essa lâmina, quando surge uma lâmina d'água, o atrito com a água é menor. Atrito tem. Atrito com a água existe? Tem. Mas assim, é bem menor. Bem menor. Do que o atrito com a superfície da esfera e essa superfície rugosa, né? O coeficiente de atrito depende somente do material e dos tipos de acabamento das superfícies. A força de atrito aparece ao se aplicar uma força externa sobre uma das superfícies e pode ser classificada em dois tipos. Atrito estático é a força que tenta deslizar as superfícies e não consegue iniciar o movimento. O atrito dinâmico é a força que tenta deslizar as superfícies e consegue iniciar e manter este movimento. No caso do experimento com a esfera de granito, o atrito é dinâmico. Ele estava falando pra gente que a bola ela tem pouca rugosidade e a superfície tem muita. Então com a água ela diminui esse atrito, parecendo que a bola não pesa quase nada. Aí, ó. É uma esfera de granito flutuante, né? Ó a lâmina d'água, se vocês observarem. Ó, uma fina camada de uma lâmina d'água. É o suficiente para diminuir o atrito. Então, eu sou do Colégio Adventista de São Caetano do Sul. A gente está mais ou menos uma meia hora do parque. Eu acho muito importante ter esse lugar tão perto e acessível de todos, porque dá pra gente aprender melhor do que dentro de uma sala de aula com só fórmulas e explicações. E a gente pode vir aqui, que é rapidinho, e ver coisas que a gente consegue entender melhor. E eu vim com os meus amigos hoje e achei muito interessante a gente vir aqui. Dentro do Cientec, o grupo de alunos tem contato com diversos experimentos que vão ajudar a entender alguns conceitos da física, como essa bicicleta.
Então, o que que acontece aqui? Na verdade, assim, por que que eu pedi ajuda de uma pessoa aqui? Na verdade, você está usando a movimentação, a sua força, né? Então, interagindo, você tem as energias térmicas aí, tem outras energias, energia sonora, porque é energia do barulho, né? Vocês estavam ouvindo. O que que acontece aqui? Aqui tem um sistema de engrenagem na bicicleta, normal, como todos já conhecem, mas aqui atrás tem um gerador, né? Na verdade, quando você está pedalando, é o que acontece, você está movimentando e o gerador está fazendo com que, né, surgindo uma energia aqui, que é a energia elétrica, né? Aquele da bicicleta, ele é capaz de gerar energia para você tomar banho, para fazer um chuveiro funcionar. Você conseguiu gerar uma quantidade aí para alguém tomar banho, por exemplo, né? Agora imagina só isso nas nossas casas, alguém que tem que gerar energia pro outro, né? Você ia tomar banho e eu ia revezar com o outro. Vocês vão ficar fazendo isso, né? O dia inteiro. Então, o que temos aqui? Eu falei que tem outro tipo de energia. Por exemplo, uma delas é a energia cinética, né? Não só ela, tem outras também sendo dissipadas, né? Com a sua força que você gera a engrenagem no gerador, um dos tipos de energia que é gerada é pelo atrito, né? Só que no gerador não, no gerador já tem outro funcionamento e o gerador acaba aqui gerando energia elétrica. O fato da movimentação gerar energia e essa energia se transformar em eletricidade a ponto de acender uma luz é muito interessante. Eu gostei muito mesmo, muito legal. Essa é a concha acústica. Na física, a concha acústica ela funciona como um direcionador de som. Ela é muito usada, por exemplo, na arquitetura. Tem os exemplos de teatro, de cinema, porque é um local que tem que todos ouvirem ao mesmo som, ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você está no começo da fileira, lá no fim você vai ouvir a mesma frequência, o mesmo tom. No nosso corpo também é como se fosse uma concha. As nossas orelhas, por exemplo. E quando a gente usa as mãos como concha acústica, o som aumenta, porque ele é direcionado. Os alunos agora vão fazer um teste, mesmo distantes e falando no tom normal de voz, perceba a reação deles. Parece que ele está do meu lado. Isso é muito legal. Este experimento ele é usado milimetricamente. Nesse exemplo aqui, ele só funciona em múltiplos de 17 metros. Por exemplo, 34, 51, então se for menor que isso, ele não vai funcionar certinho como ele deve funcionar. Após a experiência de ouvir nas conchas acústicas, essa turma continua observando a física na prática, através de outros experimentos. E agora é a vez do looping. Lembrando as pistas de corrida que as crianças costumam usar, essa experiência nos apresenta leis importantes no universo das exatas. Esse loop, temos uma altura. Eu vou utilizar duas esferas, tá bom? De massas diferentes. E eu vou pedir para alguém puder soltar de uma certa altura. Temos uma conservação de energia. Aqui, só que aqui, eu posso ser mais específico. Vocês podem lembrar que também aqui tem um raio, né? Esse raio dessa esfera também poderia contar, ok? Por quê? Porque a esfera está fazendo um movimento rotacional, além de transladar. Você também influencia. Só que assim, vamos desprezar. Como na física, para algumas coisas de certo, você acaba desprezando. Então, despreza o raio da esfera e despreza a resistência do ar, ok? Despreza o atrito. Tem atrito também. Isso, quando você despreza isso aí, é uma lei que é muito famosa. Talvez vocês já ouviram falar. A lei de conservação da energia. Essa conservação de energia no loop é calculada por momentos diferentes. E essa energia que está aqui em cima é uma energia potencial gravitacional, ok? Essa energia potencial gravitacional, ela vem sendo gerada, se você observar, que ela vai diminuindo, em torno que ela vai diminuindo aqui, vai gerando uma outra energia.
a outra energia vai aumentando, que é a energia cinética. Quando vai diminuindo uma, a outra vai aumentando, ok? Então ela vai se transformando ao longo do caminho. Qual que eu vou soltar agora? Conservação de energia. Aqui não tem energia o suficiente, entendeu? Se você for ver, na verdade, assim, dá pra gente calcular uma altura mínima. Tem a altura mínima. A altura mínima pra ele poder dar uma volta, na verdade. Dá pra você calcular. Você usando força centrípeta, você usando força-peso, tá bom? E usando a lei da conservação. Na verdade, você tem que usar as duas. Você usa a lei da conservação e usa a força centrípeta. Você descobre a altura aqui, ó, a altura mínima. Tem duas bolinhas de massas diferentes e a massa não influenciou na velocidade da bolinha e nem no movimento. O que influencia, na verdade, é a altura. Então tem uma altura limite de máxima e mínima para lançar a bolinha. Eu achei isso muito interessante. O pêndulo de Newton também ajuda a entender a lei da conservação de energia, ou a lei do momento linear, que também é chamada de lei da quantidade de movimento. As forças externas ajudam a entender o experimento. O que podemos analisar ainda? Vamos considerar as bolinhas, isso aqui e o planeta Terra. Então, depende do que você está analisando. E outra, tem um sistema de coordenadas também. Então, eu posso analisar uma coisa que não tem atuação da força gravitacional, mas a força gravitacional, dependendo do sistema que você monta, ela pode ser uma força externa, ok? Dependendo. Então depende do sistema e como você monta. Então, se não tiver atuação na força externa, há conservação do momento linear. Esse é o giroscópio. Na física, a gente estuda, a partir dele, o momento angular. Existem dois tipos de momento angular. O spin, que é quando o objeto ele roda no mesmo eixo que ele, em torno do mesmo eixo. E o de precessão, que é quando ao mesmo tempo que ele está rodando no mesmo eixo que ele também dá as voltinhas. Que é o caso da Terra, né? Ela roda no eixo dela e ela também dá a volta em volta do Sol. Então, esse é um dos exemplos de momento angular. O que é esse experimento aqui? É uma cadeira giratória, tá bom? Só que assim, isso aqui é, por exemplo, a explicação da patinadora, né? Patinadora, por exemplo, quando ela gira em torno do eixo, né? Tá rotacionando ali, tem uma conservação do velocidade angular diferente e uma relação com o momento de inércia. Observa que ela primeiro está girando com o braço fechado, né, ao torno do seu eixo. Agora ela vai abrir os braços. Quando abre os braços, você observa que a velocidade diminui. Agora fecha os braços. Observou? Agora abre os braços. Observa? Então, a velocidade diminui, né? Que velocidade é? Velocidade rotacional, velocidade angular. Calculamos a inércia através da multiplicação da massa pelo raio ao quadrado. O movimento rotacional equivale à rotação completa, logo é descrito por 2 vezes π radianos por segundo. Sendo assim, o momento angular equivale à inércia vezes a velocidade angular. Momento de inércia é a relação à distância que tem, por exemplo. Esse halter aqui tem um peso razoável, né? Essa distância, abre os braços, essa distância em relação ao eixo que ela está girando, distância ao quadrado vezes a massa, tá bom? Isso é a inércia em relação ao eixo. Só que quando ela diminui esse momento de inércia, a velocidade angular aumenta. Quando ela aumenta, você vê que ela aumentou o raio, está em relação ao raio. Quando aumenta o raio, tá bom? A velocidade diminui. A cadeira estava girando e quando ela abria os braços, a cadeira parava de girar, ficava mais devagar. E eu achei muito interessante isso, porque significa que quanto maior o raio que for em relação ao eixo, menor vai ser a velocidade. Eu nunca tinha visto aqui antes. Achei muito interessante, muito legal, o ambiente, a estrutura do lugar, achei muito bacana mesmo, muito legal. Eu acho que é muito bacana, é bastante interessante, tá mais próximo das pessoas para aprender mais, entendeu?
Eu acho que é muito bom mesmo ter uma estrutura dessa. Assim. Quando você tem a teoria na sala de aula, o aluno tem um entendimento, mas quando você vem num lugar que você tem, né, o contato, o aluno vê a experiência, é muito melhor. Fica muito mais gravado para ele. Quando você está na escola aprendendo é uma coisa, com as fórmulas, na lousa, é chato, é maçante. Quando você vem para cá e pega na mão a coisa física, é bem diferente, é muito legal, é bem legal. Aqui já é muito mais interessante. A gente pensa naquela fórmula e agora está entendendo como ela funciona, o que ela gera. Para o aluno saber na teoria e também na prática como é que funciona no dia a dia dele também. O que é preciso para educar? Uma escola completa, livros, alunos e bons professores. Uma escola se faz com tudo isso. Mas quando pensamos em construir escolas, fomos além. Não éramos tão experientes naquela época, mas sabíamos que todas as ideias que tínhamos vinham do coração de Deus. Precisávamos de uma escola que entendesse de linguística e álgebra, mas que principalmente soubesse que a soma de tudo que sabemos subtraindo Deus seria sempre igual a nada. O nosso sonho começou a ganhar forma e rapidamente o que começou na América do Norte logo se espalhou para outros continentes. Nossa escola agora era uma rede e cruzava os oceanos, chegando à América do Sul. Foi na Argentina e no sul do Brasil que a nossa história começou nesse novo lugar. O povo era diferente, a cultura era falar inglês ou alemão. Mas pouco a pouco começamos a construir nossa própria identidade. E não demorou para que as nossas escolas fossem reconhecidas e começassem a se espalhar pelo mapa, ao longo de 120 anos, alcançando tanta gente e formando gerações. Qual o segredo da nossa educação? Além de ser completa, com livros, alunos e bons professores, somos uma escola que segue uma história. E essa história está dentro do livro mais importante. É dela que tiramos as lições de bondade, os exemplos de amizade, o resultado da verdade, a essência da sabedoria, a soma da coragem, a teoria da fé e a maior prática do amor. É esse livro que ensina aos nossos alunos o exercício mais importante, ser semelhantes a Jesus. E tem sido assim desde o começo dessa história. E assim continuará sendo em todas as novas escolas que viermos construir. Educação Adventista na América do Sul. Há 120 anos praticando uma história sonhada no passado, construída no presente e projetada para o futuro. Não pense que é preciso sair da escola para se ter uma aula de física prática. São vários os experimentos que nos lembram que a física faz parte do nosso dia a dia. Oi pessoal, hoje nós vamos trabalhar com movimento uniformemente variado. Alguém aqui pode me dar uma característica do movimento uniformemente variado? Possui aceleração. Se o movimento possui aceleração, o que acontece com a velocidade? Aumenta, mas também tem a hipótese de que ela pode diminuir. Como nós vamos verificar isso? Se a aceleração for positiva, eu vou ter um movimento progressivo, e se a aceleração for negativa, eu vou ter um movimento que é chamado de retardado, que a velocidade vai diminuindo a cada instante. Agora vamos pensar um pouquinho. Se a aceleração, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, indica o quê? Que vai aumentando a cada segundo. Que vai aumentando a cada segundo, se a aceleração for positiva, ou vai aumentando a velocidade, ou a velocidade vai diminuindo a cada segundo se a aceleração for o quê? Negativa. Movimento retardado. E aí eu vou ter o seguinte, que a aceleração é uma grandeza vetorial, que possui o quê? Quais características de uma direção, sentido e módulo, né? Intensidade, certo? A intensidade, ok? Essas duas fórmulas fazem parte do MUV, Movimento Uniformemente Variado. A primeira fórmula a gente diz como macete para facilitar como sorvetão. O S representa o deslocamento igual o S0, que é a minha posição inicial, mais o V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2.
A segunda fórmula é a da velocidade, que é o V0, velocidade inicial, mais A vezes o tempo, que é a aceleração vezes o tempo. Esse A, ele é a aceleração, ela ocorre devido ao aumento da minha velocidade, que é positivo, mas também pode ter o negativo, que é o retardado. Então vamos ver aqui os nossos equipamentos. Aqui eu tenho um trilho de ar, um eletroímã, cronômetro, liga-desliga, sensores, tá? E esse grande tambor aqui, que ele tem aqui dentro tem um ventilador, que vai pegar o ar, vai lançar ele com velocidade, vai gerar vento aqui dentro. Aqui vocês percebem que tem alguns furinhos. E esse carrinho aqui, quando eu ligar esse grande ventilador aqui, ó, o carrinho, pode tirar a mão só para a gente verificar agora o que vai acontecer, ó. Ele vai correr praticamente livre, sem atrito. É claro que existe um atrito com ar, a superfície deve ter suas irregularidades que vai interferir, mas no experimento, no geral do experimento, não vai interferir, tá joia? O que nós vamos fazer então? Nós vamos marcar 3 tempos no cronômetro e vamos calcular a aceleração que esse carrinho percorreu no trilho de ar, certo? Com aquelas funções que eu apresentei para vocês do movimento uniformemente variado. Após verificarem no relógio do experimento o tempo que o carrinho demora para atravessar o trilho de ar, os alunos conseguem os dados que precisam para encontrar a aceleração desse objeto. E assim eles descobrem como funciona, na prática, a fórmula do movimento uniformemente variado. Tendo a distância final do carrinho nos 74 centímetros da barra, a inicial nos 37 centímetros da barra, a velocidade inicial igual a 0, o tempo inicial também igual a 0 e o tempo final em 5,8, eles chegam ao resultado da equação e a solução desse problema. Dá 2,19. Pronto, achamos a aceleração então. 2,19 metros por segundo ao quadrado. E aí verificamos então aí o movimento uniformemente variado. No trilho de ar existe o cronômetro, que ele vai marcar o tempo, e existe 2 sensores de luz. Quando um pino preto passa pelo primeiro, dispara o cronômetro, e quando passa pelo segundo, o sensor trava o cronômetro. Então eu tenho uma precisão ali de milésimos de segundos. E com esse cuidado, né, com o método científico, da maneira de se fazer o experimento, da maneira de observar o experimento, e aí nós temos um roteiro, eles possuem um roteiro para se fazer um estudo, desde das coisas mais simples de calcular a aceleração, mas até da apresentação de um gráfico, de como que foi esse movimento, se a aceleração realmente foi constante ou não, mudando a posição dos sensores, porque o interessante seria também mudar o sensor de várias vezes para ver se realmente essa aceleração seria constante. E esse experimento ele possibilita essa situação. Eu gosto de exatas porque tudo que tem na natureza ao nosso redor é exatas. Seja um carro andando, ou uma porta abrindo, uma alavanca que você puxa, um sistema elétrico, celular que você usa, tudo é exatas. E é muito importante sabermos o que a gente está usando, né? Além de só usufruir desses materiais. Agora observe esse experimento. Ao aproximar-se da esfera, por que será que os cabelos e pelos do corpo ficam arrepiados? A esfera ela fica carregada eletricamente e o meu braço está neutro. Então ali acontece um processo que nós chamamos de processo de eletrização por indução. Então o aparelho ele induz, né, uma carga contrária ao meu braço. Então se ele está carregado negativamente, o meu braço vai ficar positivo. E aí como eu tenho cargas positivas e negativas, a questão qual vai ser? Vai ser de atração, uma força elétrica de atração. E é por isso que os cabelos do meu braço, pelos do meu braço, eles ficaram todos oriçados, né? Todos oriçados. E ao mesmo tempo acontece uma outra coisa. Como o meu braço também está carregado positivamente, por exemplo, as cargas tendem a se separar. Então isso também vai fazer que os pelos do meu braço também se separem. Nesse outro experimento temos 2 velas acesas. Será? No espelho côncavo, conforme os raios, né, eles incidem no espelho côncavo, essa formação dos raios, a trajetória que os raios de luz fazem, me dá essa sensação de uma imagem sendo projetada. E isso só é possível no espelho côncavo.
No espelho convexo, por exemplo, a imagem não é possível se projetar. E nós chamamos essa imagem virtual. E no espelho plano também é chamado de imagem virtual, que não dá essa sensação de ver alguma coisa se projetando. Temos aqui representado um espelho côncavo. Quando um raio de luz vem paralelo, ele volta pelo foco. Quando o raio de luz vem pelo foco, ele também volta paralelo. E a luz na física é um estudo constante. E ao mesmo tempo que é enxergada e calculada, ela é imensurável, tanto aos olhos do físico como do mais simples espectador. Tudo que nós conhecemos de estrelas, de comportamento de estrelas, o que existe fora do nosso planeta é por conta de conhecer a luz. Não existe nada mais rápido que a luz, né? 3 vezes 10 oitavas metros por segundo, 300 milhões de quilômetros por segundo é a velocidade da luz. A luz não possui matéria, mas ela se comporta em alguns experimentos como se tivesse. Exemplo do experimento fotoelétrico, por exemplo. Então, e a luz também se comporta como onda. Então existe a dualidade da luz, que no início do século passado se estudou isso, né? Que todo mundo já conhece, Einstein, mas teve outros cientistas que estudaram isso. E quando nós pensamos que lá em Gênesis, Deus disse, né? A terra se forma e vazia, e ele completa, e haja luz, e haja luz. Por que se inicia o texto existindo a luz, né? E não pode se negar que nós acreditamos que houve um início. E os evolucionistas e aqueles que acreditam que Deus não existe, eles também precisam admitir que existiu um início. E olha que Moisés, sem o conhecimento que temos hoje, ele escreve, haja luz. Será que foi ele mesmo que escreveu ou ele foi inspirado por Deus para escrever aquilo? Haja luz. Então, o estudo da luz me dá tantas coisas para se observar e acreditar que existe um Deus criador de todo o universo.